O que é que a gente tem que esquecer? Aí tinha que falar de tanta coisa, mas eu escolhi algumas principais. O que é que a gente tem que esquecer do passado? Primeiro, dos nossos pecados. Meu amado irmão, quando você peca contra quem? Em primeira instância é contra Deus. Você pode pecar contra o irmão, você pode pecar contra a igreja, você pode pecar contra a natureza de Deus, mas no fundo é contra Deus, porque quem estabelece a regra é Deus. Se não houver regra, não há pecado, porque não há o que transgredir. Então, o pecado foi estabelecido porque Deus estabeleceu regra. E quando você transgride a regra de Deus, você peca. E tem gente que vive se culpando pelos pecados passados. Só existe um ser que podia cobrar os meus pecados. Porque quando eu peco contra Ele, que é Deus. Se tem alguém que devia de me lembrar, Silas, quando você tinha 18 anos, você fez uma, tá anotado aqui, hein? Ó, eu tenho outra anotada quando tu fez aos 21, hein? E quando você fez aos 30 anos, tá aqui aos 33, idade que Cristo morreu, hein? Quase que eu passei o cerol em você. Tá aqui anotado, hein? O único que podia me cobrar dos meus pecados passados, daquilo que eu fiz atrás, é Deus. Mas sabe o que Deus diz para mim e para você? Em Hebreus 10:17: dos teus pecados não me lembrarei mais. Se Deus não quer lembrar dos meus pecados, por que é então que eu vou ficar me lembrando deles? Culpa, porque eu fiz isso, não devia de ter feito. Que coisa feia eu fiz, que coisa terrível. Eu não me perdoo. Deus é que podia cobrar de você. E Ele diz: olha, eu não quero me lembrar do que você fez, porque você vai ficar se martirizando pelos seus pecados. Quando você fica vivo na tua memória teus erros do passado, você dá legalidade ao diabo para te acusar. Apocalipse 12:10 diz que Satanás é o acusador de dia e de noite. Aí o diabo fica: tá vendo? Não, você fez isso mesmo, não vai ter jeito para você não, tá vendo? Você fez isso. Eu estava de olho em você, eu estava te vendo, hein, quando tu fez aquela bobagem. Olha, o diabo, quando você não quer esquecer dos seus pecados e quer deixá-lo vivo na sua memória, na sua mente, você dá legalidade ao diabo para te acusar. 2. O que é que a gente tem que se esquecer, hein? O que eu tenho que esquecer, hein? Das ofensas dos outros contra mim. O pecado dos outros que me atinge. Tem que esquecer. Pastor, o senhor não sabe o que meu pai fez há 17 anos, 8 meses, 3 dias, 10 horas e 15 minutos. O senhor não sabe o que meu pai fez comigo, pastor. O senhor não sabe. O senhor não sabe o que aquela bruaca da minha mãe fez. O senhor não sabe o que aquele tio fez comigo, o que aquele patrão, ou aquele ex-marido, aquele ex-namorado. Querido, se você mantiver vivo na sua mente, no seu coração, na sua memória, as ofensas dos outros contra você, sabe o que acontece? Eu vou te mostrar. Um versículo aqui que eu vou citar tem 3 coisas. Hebreus 12:15. Ninguém se prive da graça de Deus. Alguma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aqui tem 3 coisas que acontecem quando você quer manter vivo na tua mente e no teu coração as ofensas dos outros contra você. Primeiro, ninguém se prive da graça de Deus. Se você manter vivo no teu coração o pecado dos outros contra você, você deixa de receber as bênçãos de Deus. É isso que o escritor está dizendo. Nenhuma raiz de amargura brotando, a ferida fica aberta, o negócio fica vivo. Parece que toda vez que você lembra do fato, está acontecendo naquela hora. Dói, machuca. Terceiro, alguma raiz de amargura brotando, por ela muito se contamine. Sabe qual é o problema? É que a tua bronca, a tua raiva, o teu ódio contra alguém que te fez mal, você acaba compartilhando isso com outras pessoas, e aquelas outras pessoas que não tem nada a ver com peixe, passam a ficar com raiva daquela outra pessoa que te fez isso. Você acaba contaminando outros.
Sabe o que acontece quando você mantém vivo na tua memória, no teu coração, o pecado dos outros em relação a você? Você impede o perdão de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai celestial perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai celestial não perdoará também as suas ofensas. Um princípio espiritual. Se você não perdoa quem te ofendeu, você também não recebe perdão de Deus. É o que diz o texto. 5. Sabe o que acontece com a pessoa que mantém na sua mente, no seu coração, a ofensa, o mal que alguém fez? Sabe o que acontece? Também você dá legalidade ao diabo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, Paulo fala uma coisa interessante. Olha o que Paulo diz para a igreja de Coríntios: a quem vós perdoardes, eu também, se é que tenho perdoado. Se eu tenho perdoado, faço isso por amor a vós e na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos seus ardis. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, se a gente não perdoar esse camarada que fez essa ofensa, nós damos campo para o diabo nos vencer. É Paulo que está dizendo isso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Porque eu não desconheço os seus estratagemas. Quem sabe tem alguém aqui essa noite na igreja, ou me vendo por uma fita por esse programa, que você não tem conquistado vitórias na sua vida, e você fica procurando resposta, e Deus está te fazendo ouvir isso. É porque você guarda alguma ofensa que alguém fez contra você. O que a gente tem que esquecer, hein, do passado, hein? 3. A gente tem que esquecer os nossos pecados. Temos que esquecer a ofensa dos outros contra nós. Terceiro, nossas atitudes erradas não são pecados. Sabe? Oportunidade que a gente joga fora, indecisões, falta de ousadia, outras vezes falta de tranquilidade, dá bobeira, fala o que não deve. Não estou falando de pecado, estou falando do boberol que nós damos na vida. E que muitas vezes, caramba, como é que eu fui jogar essa oportunidade fora? Caramba, como é que eu fui fazer isso? E quando você começa a remoer essas bobeiras, essas atitudes erradas, que não são pecados, traz tristeza, traz depressão, traz angústia. Você tem que esquecer. Você tem que esquecer. O que a gente tem que esquecer, pastor? Sabe o que a gente tem que esquecer? Em quarto lugar, as coisas ruins da vida. Não estou falando de pecado, não estou falando da ofensa dos outros, nem das bobeiras que eu dou na vida. Eu estou falando das coisas que acontecem que não estão no nosso controle. Aquilo que Eclesiastes 9:2 diz: tudo sucede igualmente a todos. Um desastre, um acidente, uma enfermidade que te deixou alguma sequela, as coisas que acontecem que estão fora do nosso controle, uma perda, alguma coisa que acontece e que eu e você não controlamos, as coisas da vida, e que isso tem marcado e perturbado você. Aí você diz assim: pastor, pelo amor de Deus, me dá uma receita para esquecer, porque esse trem doido fica martelando aqui no meu tutano. Me dá uma receita, pastor, eu quero esquecer. Bem, eu preciso dizer para você o que é esquecer, porque quando eu falo para você que nós temos que esquecer os nossos pecados, a ofensa dos outros, as atitudes erradas que a gente toma, as bobagens que a gente faz na vida e que não é pecado, ou as coisas ruins que acontecem, você tem que ver por dois ângulos o que significa esquecer. Primeiro, no sentido literal da palavra, ser apagado da tua memória. Pode acontecer, mas existe um outro fator. Você tem memória, e você tem pelo menos dois processos na sua memória: memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo, os fatos menos importantes são jogados fora. A memória de longo prazo registra os fatos mais importantes e as coisas que nos marcaram. E aí esquecer, sabe o que significa? É que se passar pela tua memória, se o teu processo mental buscar lá na tua memória um fato do passado e vir à tona essas coisas que eu falei, não te causa dano algum, não te causa problema nenhum. Você pode lembrar até de um pecado passado,
você pode até lembrar de alguém que te ofendeu, mas aquilo não te causa espécie. Aquilo não perturba teu emocional. Aquilo não estraga a tua vida, não tem efeito nenhum sobre você, porque você não pode jogar sua memória fora. Quando Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está falando daquele estilo farisaico de vida que ele levava. Foi ele que consentiu na morte de Estevão. Foi ele que botou muito crente na cadeia. Isso aí eu não quero me lembrar, mas eu vou mostrar para você que tinha coisas que Paulo não esquecia. Já já eu te mostro. Você tem que entender esses dois sentidos. No sentido literal, nunca mais vem para a tua memória. E no outro sentido, se aparecer na sua memória, não causa efeito nenhum sobre você. Porque no seu sentimento, nas suas emoções, aquele fato está resolvido, está esquecido.